O título da mensagem de hoje encerra uma pergunta: calar por amor ou falar por causa da verdade? Qual a sua opção? Texto bíblico, Atos capítulo 20, versículos 27 e 28, Paulo assim se expressou: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Costumeiramente nós dizemos que quem se cala, consente. E nós continuamos, e quem se cala do pecado, da injustiça, das falsas doutrinas, não ama a verdade da palavra de Deus. Então, é preciso que nós tenhamos essa colocação de poder amar a palavra de Deus, como Paulo declara em 1 Coríntios 13, versículo 6, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Deveríamos orar muito por sabedoria e com amor ainda maior chamar a atenção para a verdade e não tolerar o erro e eventualmente tenhamos conhecimento. É o que nós temos feito aqui através do nosso programa, que às vezes pode ser tido como falando mal dos outros, mas nós não abordamos a vida particular de ninguém e nem analisamos ocorrências que eventualmente possam se dar com líderes religiosos. Não exploramos esse campo. Nós sempre divergimos biblicamente de posições contrárias à palavra de Deus que nós consideramos heréticas. Daí nós temos que dar a nossa opinião com base na Bíblia Sagrada. Como também recebemos perguntas de nossos ouvintes que às vezes estão fora do propósito bíblico e nós precisamos esclarecer pessoas que têm vontade de conhecer a verdade da palavra de Deus. Ao estar em jogo a verdade, e agora nós apresentamos alguns exemplos bíblicos, o caso de Estevão. Estevão, segundo o seu conhecimento bíblico, fez uma exposição, nós diríamos hoje um sermão, muito bem apoiado na Bíblia Sagrada, que não foi bem aceito pelos seus ouvintes. Ele argumentou, mas sempre em amor a seu povo e com temor diante da verdade em Cristo. E assim está escrito em Atos 7, 51 a 60. O discurso dele foi mais ou menos dessa forma: irmãos de dura cerviz. Que tal? Um pregador dirigir-se ao seu público e dizer: vocês são de cabeça dura, porque dura cerviz é isso. Incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, diz o texto, e enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra eles, mas ele, estando cheio do Espírito Santo. Veja bem, meu prezado ouvinte, Estevão não estava zangado, aborrecido e, como se costuma dizer, entre aspas, na carne. Ele estava cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus
E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram unânimes e arremeteram contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes, suas capas, aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Qual a sua opinião sobre a atitude de Estevão? Você diria que ele foi muito radical, extremista? Ou ele estava dentro da vontade de Deus em acusar seus patrícios por terem recusado aceitar o enviado de Deus, Jesus Cristo, que seria o Messias dele, que era o Messias deles, e eles não reconheceram e assim o crucificaram? Então, essa atitude de Estevão impressionou muito uma pessoa que estava presente e que consentiu como autoridade na morte de Estevão. Saulo de Tarso. E posteriormente nós encontramos ele convertido. E como se portou Paulo durante o seu ministério recebido do Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo estava disposto a ser considerado, escute bem, ele diz anátema, que significa maldito, por amor ao seu povo. Ele era judeu, de família judaica, e ele queria a salvação do seu povo, e o povo rebelde não aceitava, e ele então disse que estaria pronto até ser sacrificado em favor do seu povo. Mas não cedia um milímetro quando se tratava da verdade em Cristo. Isso ele expôs em Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5. Ele escreveu: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema. Como eu disse, anátema, amaldiçoado. Anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Tenho lido em Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5. E quero dizer aos nossos ouvintes que Jesus, por sua vez, amou-nos e amou os seus contemporâneos como nenhum outro sobre a terra. Mas assim mesmo, Jesus pronunciou duras palavras de ameaça contra o povo incrédulo que seguia mais as tradições e as próprias leis do que a palavra de Deus. Capítulo 19 do livro de Lucas, repetindo, Lucas 19, 41 a 44, nós lemos assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão
pedra sobre pedra que não seja derribada, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus chorando em favor do seu povo pela rejeição à sua pessoa, porque, segundo as profecias de Daniel 9, 24 a 27, ele deveria ser o Messias recebido pelo seu povo, embora o povo o ovacionasse, a liderança preparava a sua morte, como realmente ocorreu, rejeitando ao Senhor Jesus Cristo. E voltando ao apóstolo Paulo, dizemos que ele foi a personalidade mais agitadora em todo o livro de Atos. Uma expressão que usaram a respeito de Paulo e os seus companheiros foi que eles viraram o mundo de pernas para o ar. Causaram tanto reboliço pelas suas mensagens duras, severas contra o povo, que resistia à mensagem da palavra de Deus, que ele foi considerado até dessa forma um tipo de amotinador. Então, por isso, ele foi espancado com varas, apedrejado, só foi abandonado porque o julgaram morto, acorrentado, lançado na prisão, arrastado diante das autoridades e só por pouco escapou de uma tentativa de assassínio, conforme registro de 2 Coríntios 11, 17 a 28. E Paulo então continua: o que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, falando de si próprio, comparando-se com demais obreiros. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aí está a descrição de um homem de Deus que procurava levar a mensagem do Evangelho para os judeus, para os gentios, era repelido, rejeitado, mas ele falava a palavra de Deus com autoridade. Então, diz o texto que, como eu disse a princípio, em Atos 17, versículo 6, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. É quase uma expressão semelhante. Puseram o mundo de pernas para o ar. Preso em Roma, escreveu sua 2ª carta e, como vendo a morte à sua frente, ele faz uma declaração de fé de sua vida íntegra e corajosa, sem mostrar nenhum arrependimento, pela sua combatividade na defesa da fé para a qual fora chamado pelo Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8, ele diz a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus
e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças, desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E nós, meus prezados ouvintes, temos tido coragem de combater pela fé uma vez dada aos santos, ou temos melindres de ferir suscetibilidades, amizades, rompimentos? Ficamos de que lado? Hoje, parece que temos sido tão cordatos que passamos do limite no tratamento que dispensamos às pessoas, com certeza para ganhá-los para Cristo. Mas, às vezes, a mensagem da palavra de Deus precisa ser um pouquinho mais dura, porque há pessoas empedernidas, endurecidas, e hoje há um atrevimento por parte de certas lideranças que chegam ao ponto de lançar desafios ateístas, zombando da crença na existência de Deus, deixando Deus de lado e vivendo uma vida fora dos princípios bíblicos e achando que estão certos. E como podemos lidar com estas pessoas? Que Deus possa abençoá-lo, que você seja uma pessoa corajosa, não atrevida, não malcriada, mas que possa falar a verdade. Para isso precisa primeiro conhecer a Bíblia Sagrada e ter coragem de falar o que a Bíblia declara, para que assim sejamos verdadeiros pregadores da palavra de Deus, como esses homens que deixaram um exemplo para nós na Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.